Vamos todos de pé, irmãos, abrir a Bíblia no Salmo 91 e vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. Salmo 91, do versículo 10 até o versículo 12. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 91, do versículo 10 até o versículo 12. Amém? A palavra de Deus diz assim: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos juntos na tua casa, Pai, para ouvir a tua voz nesse lugar. A voz do Senhor, a palavra de Deus é esta que queremos, é dela que precisamos, porque só ela é o alimento para a nossa vida, Pai. É esse alimento que queremos para permanecer de pé, para termos o sustento que vem da tua palavra. Que a tua palavra produza em nós, ó Deus, gere em nós, Pai, mudanças de vida, de comportamento. Que a tua palavra cumpra os teus propósitos em cada um de nós. Para isso queremos te ouvir e te pedimos, fala conosco. E eu te peço, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, Senhor, com unção do Espírito Santo, para ministrar a palavra e esta tocar nos nossos corações. Assim te peço com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar, queridos. Amados, na quarta-feira nós falamos aqui à igreja. Se você não teve oportunidade de estar, pode ouvir pela internet, assistir pelo YouTube, a mensagem que foi trazida a respeito de textos na Bíblia que podem ser mal interpretados, se entendidos de maneira incorreta, se isolados do seu contexto, se analisados fora do contexto da palavra de Deus. Foi o tema da nossa mensagem. Aqui estamos diante de um outro texto que é uma bênção para a nossa vida, uma promessa de Deus maravilhosa, e se aplica em todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida. Porque a verdade é que nós somos peregrinos hoje no caminho para a terra prometida. Assim como Israel, nós, Igreja do Senhor, estamos caminhando a um lugar que Deus nos prometeu, a Nova Jerusalém, ao céu, aonde um dia estaremos com o Senhor. Iniciamos essa caminhada no dia da nossa conversão. Estamos caminhando, estamos rumando para esse plano de Deus. O Senhor Jesus, Ele nos deu libertação. Nós estávamos escravizados pelo pecado, mas quando o nosso coração se rendeu a Cristo, libertação aconteceu na nossa vida. Fomos livres do poder do pecado. A Bíblia diz que nessa liberdade Cristo nos chamou e agora estamos experimentando viver dessa maneira, caminhando para onde o Senhor nos mandou, uma terra prometida por Deus para as nossas vidas. Mas, nesse caminho, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos desafios pela frente, certamente. Mas o que a palavra de Deus nos diz, e inclusive a promessa do Senhor, Ele disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Então, promessa do Senhor é que não estaríamos sozinhos nessa caminhada. Ele estaria conosco, e estaria conosco todos os dias, todo o tempo, rumando, caminhando junto conosco, e isto é uma promessa de Deus para nós. E aqui, olhando para o Salmo 91, nos versículos que nós lemos aqui, a palavra de Deus diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Essa palavra é uma bênção para nós, é uma promessa do Senhor. Mas, como eu disse, muitas vezes é tirada do seu contexto, muitas vezes é mal interpretada e mal entendida. É uma promessa? Sim.
é uma promessa de Deus. Algumas pessoas têm um relacionamento até místico com essa palavra. Não são poucos aqueles que mantêm uma Bíblia aberta, né? No Salmo 91. Não é o caso de ninguém aqui não, pelo amor de Deus, né? Bater na madeira, né? Isso é superstição, meu irmão. Não tem valor espiritual algum. O que precisa a palavra de Deus é ser vivida por nós. E não apenas ser exibida como um amuleto para trazer sorte para a nossa vida, mas não são poucos aqueles que mantêm lá a Bíblia aberta no Salmo 91, enfeitando a sala, julgando com isso, trazer algum tipo de proteção sobre as suas vidas, já que a Bíblia está nesses versículos garantindo uma proteção de Deus sobre nós. Então, eu poderia erroneamente interpretar o texto dizendo que qualquer caminho por onde eu andar, o Senhor estará comigo, porque está dizendo a palavra que nenhum mal me sucederá, nenhuma praga vai chegar na minha tenda, os anjos de Deus terão ordens de Deus para me guardarem em todos os meus caminhos e vão me sustentar nesta caminhada. Então, erroneamente, alguém poderia interpretar que isso é uma garantia de que não importa o caminho por onde eu andar, Deus estará me guardando. Amados, não se interpreta a Bíblia dessa maneira. A Bíblia não se tira do seu contexto. Todo texto bíblico concorda com toda a Bíblia. A Bíblia está toda ela em concordância. Não há contradições na palavra de Deus. Então eu preciso analisar cada texto com base nesse entendimento. E aqui está mais um texto que carece desse entendimento. Será que em todos os meus caminhos essa promessa se cumprirá? Amados, há caminhos que não estão nessa promessa. Há caminhos que nós podemos decidir trilhar que não estarão cobertos por esta promessa de Deus. O entendimento que nós temos que trazer da Bíblia toda é este. Há caminhos nos quais não seremos guardados, nem muito menos abençoados. Então, Deus guarda todos os nossos caminhos, mas há algumas trilhas e alguns atalhos que nós não podemos pegar. Há alguns lugares por onde não podemos passar e invocar, então, a proteção de Deus. Não, há alguns caminhos que Deus vetou para nós. Caminhos pelos quais não podemos andar. E algum deles eu quero mostrar aqui para você através da Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4. Vamos ler o versículo 6. Mateus capítulo 4, verso 6. Veja só, o diálogo de Satanás com Jesus na tentação no deserto. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Quem está dizendo isso aqui? O diabo. É o diabo ou não é o diabo? Está lendo a Bíblia que eu estou lendo? Esse diálogo é de Jesus com Satanás, mas quem está falando agora é Satanás. E ele está dizendo para Jesus o quê? Se atire, pode se atirar, porque está escrito. O diabo lê a Bíblia, gente. Aonde que o diabo viu isso escrito? No Salmo 91, que a gente acabou de ler. Veja como o diabo lê a Bíblia e ainda torce a sua interpretação. Como muitas pessoas hoje fazem, como até igrejas hoje fazem. Pegam a palavra, mas torcem a palavra, tiram o seu sentido, o seu significado. E o que está Satanás dizendo para Jesus? Olha, pode se atirar, porque está escrito, está garantido na Bíblia que Deus vai enviar os anjos para te guardarem. Mas, amados, qual era a sugestão do diabo para o Senhor Jesus? É que ele entrasse no caminho desta presunção. Não, esta presunção de segurança absoluta que eu posso fazer qualquer coisa que Deus estará me guardando. Amados, isso não é verdade. Há caminhos que você não pode trilhar. Há coisas que você não pode fazer e esperar a proteção de Deus. Uma delas era esta. Jesus não podia se atirar. Jesus, ele responde a Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Então há caminhos que nós não podemos trilhar e esperar. Esse caminho dessa presunção
não pode ser adotado por nós. E por que eu digo isso? Porque há muitos crentes, entre aspas, hoje, que são extremamente presunçosos. Se apoiam num texto como este, para dizer, eu posso fazer o que eu quiser, porque meu corpo é fechado. Não é? Eu posso agir da maneira que eu quiser, porque eu sou de Cristo, eu sou isso, eu sou aquilo, cheio de si. A verdade está sendo presunçoso. E esse caminho da presunção não é abençoado por Deus. Nós não temos nenhum motivo para nos orgulhar de nada, amados. Até porque o orgulho não é recomendado por Deus. Não é verdade? Deus nos salvou por graça e por misericórdia. Então não podemos ser presunçosos nem a respeito da nossa salvação. Nenhum de nós era merecedor e ainda não o somos. Então, no caminho da presunção, de dizer, porque eu sou crente, porque eu sou isso e aquilo, Deus não vai te abençoar nesse caminho. Não adianta invocar os anjos do Senhor prometidos no Salmo 91, porque ali eles não te acompanharão. Tenha certeza disso. Esta é uma interpretação satânica da Bíblia, como Satanás está aqui fazendo diante de Jesus Cristo. Veja só também o que diz Efésios capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5, no versículo 11 e no versículo 12. A Bíblia diz, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é o que, irmãos? Vergonha. Paulo está falando de comportamentos daqueles que não conhecem a Cristo, daqueles que estão nas trevas. Então, Paulo está dizendo, nós não podemos ser participantes destas coisas. Não podemos praticar, viver, ser cúmplices nestas obras. Antes devemos reprovar estas obras, ou seja, nem calados podemos ficar. Não podemos nem ser neutros, temos que reprovar estas coisas. Então, o que Paulo está dizendo é que eu não posso participar, nem me calar, e aqueles que fazem isso, só a referência a isto já é vergonhosa. Então, são estes caminhos de pecado, de desonestidade, de mentira, de vício, aonde Deus não vai também nos proteger. Nós somos livres para fazer o que quisermos, amados. Mas não conte com a proteção de Deus quando você escolhe o caminho do pecado e do erro. Você sabe que não deve fazer, mas faz. Depois quer dizer, não, Deus está comigo. Deus está comigo enquanto eu minto. Deus está comigo enquanto eu faço fofoca. Deus está comigo enquanto eu tenho desavença com os irmãos. Deus está comigo. Coisa nenhuma, irmãos. Caminhos que Deus não abençoará. Comportamentos que Deus não vai assinar embaixo. Então nós precisamos entender coisas assim, não ficar invocando, porque muita gente faz isso. Bota lá no carro, Salmo 91, bota na geladeira, né? Faz isso, Salmo 91 vai me proteger. Isso não é verdadeiro. Deus tem um caminho para você. E no caminho de Deus, Ele te protegerá. Mas no caminho que você escolhe, arbitrariamente, contrário à vontade de Deus, não espere ser abençoado. É como aquele bandido que sai de casa e diz, se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. O assalto vai ser bom, a polícia não vai me pegar. Se Deus quiser, o Senhor vai me guardar. Ele lê o Salmo 91 até quando sai de casa. Não é assim que muita gente faz? Pode ser, né? É aquele que vem passar com muamba na fronteira e diz, Deus, tomara que ninguém me pegue. Não é assim que acontece? Deus protege. Não adianta, amado. Aí você está por tua conta e risco. Veja mais o que diz Provérbios, capítulo 28, versículo 22. Vamos olhar para a palavra de Deus, porque é ela que nos ajuda a interpretar a si mesma. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Isso é uma regra de interpretação. Provérbios 28, versículo 22, diz assim, aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele o quê? A penúria. Veja, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, lá no final, 1 Timóteo, capítulo número 6,
no versículo número 9. Diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e aonde mais? Na perdição. Veja, quem tem olhos invejosos corre atrás de riquezas, mas não sabe que vem a penúria. E aqueles que querem ficar ricos, diz a palavra de Deus, também caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas. Então é um caminho também que Deus certamente não vai abençoar. É um caminho de um mundanismo egoísta, de uma ganância ambiciosa, um caminho que não será referendado por Deus. E hoje muita gente, até em nome de Deus, quer trilhar esse caminho. São os crentes da teologia da prosperidade, que dizem: não, Deus está comigo, então eu tenho que ser rico, eu tenho que ser bem-sucedido, eu tenho que ter tudo que eu quero, eu tenho que ter tudo que eu desejo, porque eu sou um filho de Deus, eu sou filho do rei é príncipe, filho do rei tem que ter tudo. Eu não sei que Bíblia que esses filhos do rei usam, eu não sei que Bíblia que eles leem, porque a minha não diz isso. A minha diz que quem quer ficar rico cai em tentação e cilada, em muitas concupiscências, em laço, diz a palavra, e normalmente motivados por um sentimento de inveja, porque invejam a riqueza de outros e desejam estar na posição de outros. E hoje eu vejo igrejas ensinando isso, amados. Não vai orar porque você vai tomar o lugar do seu chefe, vai fazer uma campanha porque Deus vai te dar prosperidade, você tem que ser cabeça e não cauda. Então, tu não pode ser empregado, tem que ser dono do teu negócio. Eu não sei que Bíblia que esse povo lê, mas a minha diz que quem faz isso está sendo motivado por inveja e não percebe a penúria que o espera. Então, esse é um caminho que Deus também não abençoa. Não adianta ficar dizendo: ah, Deus, guarda as minhas riquezas, porque enquanto você andar nesse caminho, o teu risco é iminente. Esse caminho não tem a proteção dos anjos do Senhor. É um caminho de egoísmo, de avareza, é um caminho de inveja, de tanta coisa ruim, que não adianta botar o Salmo 91 na porta do cofre. Não tem jeito, amados. Esse caminho não será guardado por Deus. Abra comigo a Bíblia em Jeremias capítulo 2, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2, no versículo 17 e no versículo número 18. Vamos ler a Bíblia. Está escrito em Jeremias 2, 17 e 18. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Síria para beberes as águas do Eufrates? Veja o que diz. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Eu comecei essa mensagem dizendo que Deus nos guia pelo caminho, dizendo que Jesus estaria comigo todos os dias. Mas quando eu deixo esta presença de Deus, como eu quero esperar a proteção de Deus? Quando eu deixo o caminho do Senhor no qual Ele me guiava, como esperar a proteção dos seus anjos? Então, amados, este é um caminho de teimosia, de obstinação, que Deus também não abençoará, não guardará. E tem gente que é teimosa, irmãos. Tem gente que não aprende. Está sempre tomando na cabeça, mas não aprende. Qualquer oportunidade que tem, dá uma fugidinha do caminho do Senhor. Não espere, não invoque a palavra de Deus como se ela fosse um amuleto, porque ela não se presta para isso, meu amado. Você precisa viver a palavra de Deus. E enquanto você estiver nesse caminho bom, o caminho do Senhor, aí sim a palavra de Deus se cumprirá na sua vida. E outro exemplo eu quero te dar, está em 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 5. 2 Timóteo 3, versículo 5, na verdade o capítulo 3 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo está fazendo um retrato do que seriam os últimos dias. Ele começa dizendo no versículo 1, como é que seriam os homens nos últimos dias.
quais as qualidades que eles teriam, como é que seria o comportamento desses homens. E pinta um quadro terrível. E lá no versículo 5 ele diz: tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E ele diz a Timóteo: foge também destes. Veja o que Paulo está falando, que nos últimos dias, além dos homens serem tudo aquilo que ele disse nos 4 versículos anteriores, ele acrescenta mais. Eles serão horríveis, mas terão forma de piedade. Terão cara de gente religiosa. Terão cara de religiosidade. Forma de piedade, mas negam a Deus. Eu acredito que Paulo está falando de gente que está hoje nas igrejas, que tem cara de crente, mas não é crente. Tem jeito de crente, mas não é crente. Usa a Bíblia de crente, mas não é crente. Entende isso? Forma de piedade, mas nega o poder de Deus. Doutrina errada, culto superficial, falta de relacionamento com Deus. Também, nesse caso, não adianta invocar a presença do Senhor. Não adianta invocar a proteção de Deus nesse caso também. Entenda o que está escrito na palavra de Deus, amados. Há caminhos que não estão incluídos nessa promessa. E é nisso que nós precisamos entender. E outras, há caminhos, sim, que estão certamente debaixo dessa promessa. Qual o caminho? O bom caminho. O bom caminho que o Senhor trilhou para você. O bom caminho que Jesus abriu para você. A Bíblia diz que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Caminho pelo qual nós podemos chegar a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual o caminho que nós temos que andar? É Jesus, irmãos. É nesse caminho. E nesse caminho, a segurança. Nesse caminho, a promessa é para nós. Mas é o caminho de uma fé humilde em Jesus. Porque Jesus era humilde, irmãos. Ele disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Jesus nunca ensinou ninguém a ficar invocando e declarando palavras para ganhar alguma coisa. Jesus nunca ensinou ninguém a fazer declarações de fé para obter algum lucro. Jesus disse: não, seja humilde, tenha fé, simplesmente acredite, creia como uma criança. E ele ainda advertiu: se vocês não receberem o reino dos céus como criança, de maneira nenhuma entrarão nele. De maneira nenhuma. Porque a fé é humilde. É a fé que crê, que simplesmente crê, que simplesmente confia. Que não fica invocando, exigindo provas de Deus, determinando coisa nenhuma. É a fé que confia e que espera. Como uma criança confia naquilo que lhe é dito. Não é assim, amados? Essa é a fé que nos leva ao bom caminho. E esta é a fé que gera em nós a obediência. A obediência não é gerada pelo medo, como eu disse aqui também na semana passada. Não é pelo medo do inferno que ela pode ser gerada em nós. A Bíblia diz que é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. É o amor que nos faz sentir amados, que nos faz sentir aceitos por Jesus. Como eu sempre digo, a gente não aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. Pelo amor, nos aceita, nos inclui, e esse amor nos constrange, gerando em nós a obediência. Então, no caminho da obediência, eu posso ficar seguro. Abra a Bíblia comigo em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 17. Diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, como é que era? Escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Veja, antes escravo do pecado, mas agora livres. Se Cristo te libertar verdadeiramente, serás livre. Agora livres. Livres para obedecer. Veja, não é livre para fazer o que eu quero, é livre para obedecer. Porque antes o pecado me escravizava a tal ponto que eu não tinha liberdade nem para obedecer, mesmo que eu quisesse. Mas agora que Cristo me libertou, eu sou livre para obedecer.
Mas Paulo usa o termo obedecer de coração. Obedecer voluntariamente. Não por medo do inferno. Obedecer por amor, por coração, por graça que foi manifestada sobre a nossa vida. Então é no caminho da obediência, no caminho da graça, certamente que o Senhor cumprirá a sua palavra, que eu poderei andar seguro, porque os anjos do Senhor me guardarão. E é nesse caminho que há a segurança. Mas é o caminho também de confiança, de fé. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 14, versículo 28 ao 32. Mateus capítulo 14, versículo 28, até o versículo 32, diz assim: respondendo-lhe Simão, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Amados, o caminho em que você está seguro é o caminho em que você confia plenamente no Senhor. Foi nesse caminho que Pedro iniciou a sua caminhada sobre as águas. Quando Jesus disse a ele: vem, sou eu mesmo, vem. Pedro duvidou? Não. Pedro simplesmente foi. E começou a caminhada, sem nenhuma dúvida no seu coração. E olha, se ele olhasse para a água, imagina, será que... a gente faria assim, né? Será que realmente dá para ir? Será que Pedro fez assim? Eu acho que ele foi direto. Mas, no meio do caminho, o que ele faz? Ele olha para o vento, ele olha para a onda alta, ele olha para aquele mar escuro, para aquela escuridão, e aí ele teve medo. E aí ele começa a afundar. No caminho da confiança, não há o que temer. Confia no Senhor. O mais, Ele fará. Confia em Deus, porque esse é o caminho no qual a proteção de Deus está sobre a sua vida. No caminho da confiança no Senhor. No caminho da integridade. No caminho da honestidade. Há dúvidas de que Deus está contigo? Se você é honesto, se você faz o que é correto, amados, até no mundo tem um ditado para isso. Quem não deve, não teme. É ou não é? Até no mundo. Quem não deve, não teme. Não deva para que você não tema. Tire as dívidas da sua vida de todos os sentidos. Viva sem essa dependência. Dependa somente de Deus. Faça o que é certo, faça o que é correto. Não há o que temer quando o nosso caminho está no Senhor Jesus. Não há o que temer. Então, se esse é o caminho, busque a glória de Deus, ande com Deus, sirva ao Senhor, e não há o que temer quando estamos nesse caminho. Assim, essa palavra se aplica. Mas o versículo 11 do Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. Então, os caminhos são muito variados. Todos, a ideia de uma grande variedade de caminhos. Nem todo caminho é um caminho de facilidade. Mesmo para aquele que serve a Deus. Mesmo para aquele que anda correto. Mesmo para aquele que é honesto. Pelo contrário, às vezes, por causa da honestidade, é que a gente arruma problema, queridos. É por causa da integridade que a gente acaba sendo perseguido. Porque um íntegro no monte de um monte corrupto, faz o quê, amados? Vai ser eliminado. Não é verdade? Então é um caminho de dificuldade. O próprio Senhor disse para nós: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela. Mas entre pela porta estreita. Na porta estreita o caminho é apertado, é difícil, é pedregoso.
tem dificuldades, tem obstáculos a ser vencidos. Mas qual é a garantia? A garantia é que o Senhor está comigo. A garantia é que Ele me ajuda, até na dificuldade. Veja, estar com Deus não quer dizer que nunca passarei por um problema, que nunca terei uma dificuldade, que nunca terei uma perda. Não, mas em todas elas, o Senhor estará comigo. O Senhor estará me guardando. A ideia que nós temos de guardar é que está errada. Alguns imaginam que ser guardado é ser livre de qualquer dificuldade. Até o seu filho, se você criar assim, vai estar mal criando o seu filho. Você quer guardar o seu filho? Claro que quero. Mas eu vou guardá-lo de qualquer dificuldade? Eu vou livrá-lo de qualquer problema? Não, porque eu nunca estarei ao lado dele o tempo todo. Então não é assim nem que se cria filhos. Ser guardado por Deus não quer dizer que nenhum problema teremos, nenhuma dificuldade enfrentaremos, porque o caminho é um caminho pedregoso. É um caminho que envolve tentação. Veja, Jesus foi tentado por Satanás. E tentado com a palavra que a gente viu aqui, o Salmo 91. É um caminho de tentação. Mas o que Deus quer é que a gente resista à tentação. São caminhos estreitos, mas são caminhos seguros. Os espaçosos são perigosos. São largos, espaçosos, tranquilos, mas terminam aonde? Perdição, dano, irreversível. O caminho de Deus é o melhor caminho, é o bom caminho que nós temos que trilhar. Enquanto eu caminho nesse bom caminho, eu posso dizer que eu estou seguro. Veja comigo de novo Salmo 91, versículo 11. Vamos ler mais uma vez, Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará o quê? Ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Pensa comigo, quem é que dá ordem aos anjos? Segundo o texto. Quem? Deus. Então para de querer dar ordem anjo, tá bom? Amém? Quem dá ordem anjo é Deus. Nenhum de nós dá ordem anjo. Anjo, vem para cá. Anjo, vai para lá. Anjo, vem. Entra no meu carro, anjo. Senta comigo. Não. Nós oramos a Deus. E Deus dá ordem aos anjos. E agora também inventaram doutrina louca aí de orar para anjo. Vamos orar para o anjo. Vamos orar para o anjo da guarda. Vamos trocar o anjo. Vamos, sei lá, negociar o anjo. Não tem. Quem negocia com o anjo é Deus. E Deus manda e o anjo obedece. Amém? Seria tão bom se fosse assim com a gente também, né? Deus manda e a gente obedece. Acabava os problemas. É ou não é? Só está faltando isso. Mas não dê ordem anjo. E quem dá ordem é Deus. E Ele dá ordem pessoalmente aos teus anjos. Então é um caminho de segurança. Porque Deus, Ele diz, anjo, vai lá. Guarda aquele meu filho ali. Anjo, acompanha aquele ali. Ele está numa dificuldade agora. Fica lá do lado dele. Ele está sofrendo agora. Vai lá. Fica lá do lado dele. Deus dá ordem aos seus anjos. E essa proteção é uma proteção pessoal. Abra comigo Gênesis 28, versículo 15. Gênesis 28, verso 15. Diz assim: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Isso é uma promessa do Senhor. É uma promessa naquele contexto, mas que se aplica a nós quando Deus nos guarda. E Ele faz isso pessoalmente. Ele nos guarda no caminho. Ele dá ordem aos seus anjos. E essa proteção, ela não tem data de validade. Amados, entenda isso. Não tem data de validade. O que muda é o caminho que você escolhe. Aqueles iniciais que a gente viu aqui, não entre por eles, porque lá não vale essa proteção. A proteção não tem data de validade, mas ela tem lugar de validade. O lugar de validade é Jesus, porque Jesus é o caminho. Então o caminho que eu tenho que trilhar é Jesus. Fora de Jesus não há salvação. E se não há salvação, não há segurança.
segurança só em Jesus. O caminho é Ele só. Não há outro caminho, não há um atalho que eu possa tomar. Mas uma coisa que Deus me garante é que essa proteção não tem data de validade. Deus não vai me proteger por algum tempo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Então não há data de validade. Abra o Salmo 121, para a gente terminar. Salmo 121, versículo número 3 e versículo número 4. Veja só o que está escrito na palavra de Deus, Salmo 121, verso 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Deus não está dormindo. Deus está contemplando você. Deus está vendo a sua luta, a sua dificuldade, e Ele está contigo nesse caminho, enquanto você estiver com Ele nesse mesmo caminho. Enquanto você estiver nesse caminho, o Senhor está ao seu lado. Deus não se ausenta, Deus não fica por um tempo, Deus fica para sempre. Deus é Deus para sempre. O Senhor é eterno, amados, e eternamente estará conosco, nos guardando e nos protegendo. Mas para encerrar a mensagem, eu queria agora deixar com você uma reflexão. Para você que anda nesse caminho, talvez essa mensagem tenha te dado mais ainda a sensação de segurança. Para você que está meio fora do caminho e identificou na sua vida coisas que tem feito que não deveria fazer, talvez essa mensagem tenha trazido uma preocupação para você, porque você descobriu: eu não estou muito bem protegido por Deus. Tem um caminho de volta. Você pode voltar ao bom caminho. Você pode voltar a trilhar esse bom caminho. Mas independente do que você sentiu na ministração da palavra que Deus trouxe para você, amém? A palavra é para nós, queridos. Foi trazida por Deus para nós. Há algo que eu creio que Deus deseja que a gente venha a refletir. Pensa bem, se você que serve a Deus, que anda no caminho, a tal ponto é guardado por Deus dessa maneira sobrenatural, maravilhosa, a ponto de você saber que aonde quer que eu estiver, o Senhor estará comigo. O Senhor estará ao meu lado. Por o caminho que eu estiver andando com Ele, eu estarei seguro. Esta sensação de segurança, essa certeza de segurança de que eu sou guardado por Deus, será que ela não deveria provocar em nós uma alegria para nos fazer também tentar guardar os outros, tentar ajudar aos outros nesse bom sentido, no caminho em que nós estamos andando? Porque veja, amados, quem recebe muito, muito é cobrado. Se Deus tem cuidado de você dessa forma tão maravilhosa, será que não é hora também de você começar a pensar nos outros? Porque uma coisa que este versículo fora do contexto traz é aquela presunção que eu falei no início, que gera aquele egoísmo que eu falei no início. Cambada de crente egoísta, presunçoso, que só quer saber de si mesmo e de dinheiro no bolso. Não é assim que a gente tem visto hoje ser produzido nas igrejas através desse Brasil, amados? Será que essa certeza da salvação, do caminho, da proteção, não deveria gerar em nós um desejo de levar isso a outros? De estender isso a outras pessoas? De guardá-las de alguma maneira? Será que a gente também não deveria sustentar um irmão que tropeça? Lembra como Pedro andou nas águas e começou a afundar? A Bíblia diz que prontamente Jesus estendeu a mão e o trouxe de volta. Veja, Pedro falhou, mas Jesus não falhou. Será que isso não motivaria a gente também a estender a mão para levantar alguém que está caindo? E o que eu digo com isso? Porque muitas vezes, quando alguém tropeça no nosso meio, bem antes de cair, já está sendo surrado, ao invés de ser levantado. Nós estamos aqui para levantar as pessoas, não para abater as pessoas. Jesus não veio amassar a cana quebrada, nem apagar a torcida que fumega, diz o profeta Isaías a respeito de Cristo. Nós também não podemos ser assim.
Nós não temos que ser os primeiros a condenar. Nós temos que ser os primeiros a erguer de novo, a dar a mão para que alguém possa levantar. É claro que não somos coniventes com nenhum pecado, mas não é para o pecado que estamos olhando. Estamos olhando é para a pessoa, e a pessoa precisa ser ajudada. Que essa certeza da proteção de Deus nos leve a uma mudança de atitude. Porque senão, só presunção. Deus me guarda, Deus me protege, comigo ninguém pode. Não é isso, amados? Não deixe que isso aconteça contigo. Não deixe que isso seja assim, dessa maneira. Eu quero terminar com uma frase do pregador Spurgeon, que tantas vezes já citei aqui na igreja, nos boletins, e ele diz algo interessante a respeito da hora da nossa morte. E algo que ele falou é que na lápide de um cristão, aquele negocinho que bota em cima do túmulo, né? Escrito lá alguma coisa, data de nascimento, data de morte. Alguns escrevem saudades eternas, aquelas coisas todas. Spurgeon disse, na nossa, só devia estar escrito uma coisa: guardado por Deus, até a morte. Amém? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não termina o caminho. A morte não termina a proteção de Deus. Porque senão alguém diria, todo mundo que morre é porque Deus não protegeu. Naquela hora a proteção falhou. Não, amados. Nós somos guardados até a morte. Até a morte nós somos guardados. E depois dela, guardados para caminhar com o Senhor também. O que se deve escrever na nossa lápide é apenas isso, como dizia Spurgeon, guardados por Deus. O resto não importa. Amém? Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Vamos louvar a Ele. Glória a Deus. Guarda a tua vida, guarda o teu caminho. É hora de participar da ceia do Senhor. E é hora de examinar o próprio coração. Não é hora de examinar o irmão que está do teu lado. É hora de olhar para dentro de você. É hora de questionar, Senhor, será que eu tenho andado no teu caminho? Será que eu tenho pego algum atalho? Será que algumas vezes eu mesmo tenho escolhido o meu caminho? Ou eu tenho andado no teu caminho? Fala com Deus agora. Vamos fazer uma oração. Coloca a mão no teu coração. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na tua casa, Pai, ouvindo a tua palavra, meditando na tua palavra, querendo, Deus, mudar a nossa vida, Pai, de acordo com a tua palavra. Dá entendimento ao teu povo essa manhã, Senhor, para viver aquilo que foi pregado aqui. Todos nós, Senhor, precisamos viver a tua palavra, andar pelo caminho que o Senhor escolheu para nós, sem jamais nos desviarmos dele, Pai. Andar pelo caminho que o Senhor abriu para nós, andar no Senhor, como diz a tua palavra, se permanecerdes em mim, eu permanecerei em vós. Queremos permanecer no Senhor, Pai. Queremos estar contigo todo o tempo. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos do mau caminho, Pai. Livra-nos, Senhor. Não nos deixe cair na tentação, Pai. E nos livra do mal. É o que te pedimos mais uma vez essa manhã. Pai Santo, queremos identificar na nossa vida aquilo que não te agrada e tratar disso, Pai. Para que possamos participar desta ceia, mais uma vez, com integridade, diante do Senhor, com coração grato, contrito, diante de Ti. Fala conosco, Pai. Promove a mudança que precisa ser promovida. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar. Os irmãos vão distribuir a ceia do Senhor. Examina agora o teu coração. Fala com Deus. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu
descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Obrigado, Jesus. Entrego a ti, Senhor. a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. Obrigado, Jesus. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, pela tua palavra, Pai, que nos faz vencer, que nos mostra o caminho, que nos mostra a direção. Dá-nos sempre da tua palavra, Pai. É dela que precisamos para vencer. Obrigado, Pai. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Pai amado, obrigado pela ceia, por esse momento que fazemos em tua memória, como nos foi ordenado, Pai. Lembrando do Senhor, dos teus benefícios sobre a nossa vida, do pão que temos em mãos, nos lembra o sofrimento físico que o Senhor experimentou. O teu corpo sofreu por nós, Pai, para que agora nós fôssemos o teu corpo, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Que nós possamos discernir, Pai, o corpo de Cristo. O que fazemos na igreja
somos membros desse corpo. Dá esse discernimento a cada irmão, para que possam participar com consciência, Senhor. Obrigado pelo pão que partimos, por tudo que ele representa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo cálice que está conosco essa manhã, pelo símbolo deste cálice, Pai. A nova aliança feita através do teu sangue, o sangue de Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado porque fomos incluídos nesta aliança. Recebemos os benefícios deste sangue derramado, o perdão dos nossos pecados, a libertação da escravidão do pecado. Agora somos livres para andar no teu caminho, Pai. E te agradecemos por isso. Pelo novo e vivo caminho que o Senhor abriu para nós. Pai Santo, perdoa os nossos pecados. Lava-nos com teu sangue a cada dia, Pai. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, Senhor. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Participemos do cálice. Te louvamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, vem me para vencer. Seguro sou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Espero que Deus tenha te dado a palavra que te fará vencer essa manhã, essa semana, durante a tua vida. A palavra de Deus, que ela esteja sempre no teu coração, na tua boca, sempre perto de ti. Amém?